Eu startei agora no culto das 9, o início de uma reflexão, de uma jornada reflexiva, sobre conselhos práticos para a vida. A Bíblia nos fornece premissas, diretrizes importantes para a jornada da vida. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos permitimos perder destas realidades, dessas avaliações, dessas premissas. E a vida muitas vezes se desdobra de maneira equivocada. Eu e você precisamos estar atentos às indicações da palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos a essas indicações, a esses conselhos práticos para a vida. Porque muitas vezes nós estamos evitando as grandes questões, mas estamos tropeçando em pequenas pedras. Muitas vezes, como diz a Escritura, no livro de Cantares, apanhai-me as raposinhas que estragam as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Não são muitas vezes as grandes questões que atrapalham, que embaraçam a nossa caminhada, mas pequenas questões que vão sendo deixadas de lado. A gente vai não olhando para elas. Aí nós vamos nos importando com tantas coisas, com tantas outras coisas, e acabamos deixando de lado aquilo que de fato é um conselho que vai nortear a nossa caminhada e a nossa vida. Portanto, peço vossa atenção para esse momento, para que a gente possa fazer essa jornada juntos. Eu não sei quantos domingos, não sei se vai ser essa mais uma, não sei se vão ser mais 5, mais 10. O que eu quero é extrair sabedoria da palavra para repartir com os irmãos, para que nós possamos viver de maneira ajustada a palavra de Deus, a expectativa e ao propósito divino sobre nossa vida. E muitas vezes isso fica obliterado pelas nossas decisões equivocadas nos detalhes. Eu queria convidá-los a abrir a Escritura na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. E essa carta começa dizendo, de um texto que todos nós já conhecemos, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui, o desdobramento inicial e primeiro deste conceito de se amoldar, de tomar a forma. Paulo vai dizer no versículo 3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém tenha sobre si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Você pode repetir isso para fixar? Ninguém tenha um conceito mais elevado sobre si mesmo do que se deve ter. Não sei se está escrito assim, mas vamos lá. Aqui está diferente, está uma outra versão. Ninguém, que essa é a versão que eu mais uso, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Vamos repetir isso forte? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter.
Mas olha o que ele diz: mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Olha que isso é importante. A vida, em todos os seus aspectos, o equilíbrio sobre tudo que se pensa é o que é mais fundamental. Toda enfermidade, seja da alma, do corpo, tudo é resultado de desequilíbrio. Portanto, o que nós objetivamos claramente é uma vida equilibrada, em todos os sentidos. Muitas vezes as nossas maiores angústias são fruto de desequilíbrio. E nós estamos sendo convidados pelo apóstolo, que, inspirado pelo Espírito, diz isso, que esta provavelmente é uma das maiores maneiras, as principais maneiras de estar amoldado à realidade desse mundo. O desequilíbrio e essa sensação, e do nosso tempo tão veemente, de se sentir mais importante, maior, mais especial do que os outros pobres mortais que nos cercam. Esta ação gera um desequilíbrio completo quando você não admite um conceito equilibrado. Tanto há um desequilíbrio para mais, quando você pensa, você olha para si mesmo e você se sente mais importante e melhor que os outros, mas também um desequilíbrio para menos, o que temos costumeiramente ouvido falar da baixa autoestima, onde você olha para si mesmo e se sente um miserável, não tem jeito, para você não há saída. Todo esse contexto, ele gera alguma coisa muito negativa, um desequilíbrio que vai fazer você não viver toda a vida que Deus planejou para você, todo o propósito eterno de Deus para a sua vida. Por isso Paulo está dizendo, não tem um conceito mais elevado sobre você do que você deve ter. Mas também podemos entender, quando ele puxa para a palavra equilíbrio, que nós não devemos ter um conceito menor do que devemos ter. E essa transição entre estar se sentindo para baixo ou se sentindo superior, esse desequilíbrio nesta gangorra da existência, tem produzido males profundos no coração e na vida de pessoas. Então nós estamos aqui para pensar sobre isso. O que está acontecendo comigo? Porque essas coisas acontecem com as pessoas. As situações da vida podem me dirigir para uma sensação de menos capacidade. Até uma coisa boa, como testemunhamos aqui hoje, na outro lado pode transformar o outro numa coisa, num pensamento assim, eu acho que Deus não me ama. Vou dar um exemplo bem raso aqui. Bem raso. Alguém ouviu o testemunho que nós contamos aqui, a ação de graças pela vida das meninas que foram curadas do Covid. Olha como é que elas são amadas por Deus, né? Elas tiveram Covid e passaram, foram curadas. Aí teve algum parente que se perdeu nessa crise, essa enfermidade o levou. Aí vai olhar e vai dizer, está vendo? Deus ama mais elas do que a mim. Qualquer coisa pode produzir um desequilíbrio, uma desarmonia com a vida. Se você olhar com esses olhos naturais, você não entender esse chamamento da palavra de Deus para essa vida equilibrada. Olha, o menino, que maravilha, o Paulinho, aprovado na Faculdade Federal de Medicina do Alagoas. Além de uma boa faculdade, vai ter boa praia para poder frequentar. E eu aqui não consegui passar nem no 2º grau. Estou travado na metade do ensino médio. Não consegui. Ele deve ser muito mais especial. E eu sou um traste. As coisas que acontecem ao nosso redor, se nós permitirmos, elas vão desequilibrando a nossa vida. Há uma história bíblica de um moço que era príncipe. O nome dele é um nome muito bonito. Inclusive, assim, pode servir de referência para quem for ter neném, menino, por esses tempos. Chama-se Mefibosete. É uma história linda
de Mefibosete num contexto. A história é linda no seu final, mas o contexto é um contexto mais dramático. Pense comigo. Mefibosete é neto do rei Saul, é filho de Jonatas, com quem Davi tem uma aliança. Só que Jonatas e Saul são mortos numa batalha, numa guerra. Era tradição daqueles tempos, era comum acontecer que quando a família real era destronada na guerra, toda a família era dizimada, para que não sobrasse ninguém que requeresse o trono mais à frente. A babá, quando recebeu a notícia, a babá de Mefibosete, quando recebeu a notícia, ficou apavorada e falou: vou matar esse menino, então eu vou salvá-lo. Uma intenção maravilhosa, vou salvá-lo. Pegou o menino e saiu correndo. Nessa corrida tomou um tombo, caiu com o menino, e o menino quebrou as pernas e ficou aleijado para sempre. Os tempos passaram, Davi assumiu o trono, a história transcorreu, e de repente, num certo dia, Mefibosete está esquecido, num lugar chamado Lodebar, num lugar terrível, na casa de seu avô. E Davi então pergunta: será que não sobrou ninguém da casa de Jonatas para que eu possa fazer alguma coisa boa por causa da nossa aliança? E alguém disse assim: tem um menino, tem um aleijado, tem um Mefibosete. Davi disse: chama esse moço. Quando ele chegou, Davi estendeu a ele a destra da sua comunhão ali, como rei, chamou para perto, mas Mefibosete responde assim: mas quem sou eu? Um cão morto, para que um rei se importe comigo. As tragédias da vida podem fazer você se sentir muito aquém do que você é. As dores da existência podem destruir você. E você pode se sentir menos do que aquilo que de fato você é. Ele se sentia incapaz, marcado. Foi um menino estigmatizado desde a sua infância, porque nasce no palácio como um príncipe e vive a sua vida como um aleijado, como alguém desgraçado, como alguém amaldiçoado. Ele chega e isso fala tão forte que ele, diante do rei, diz: o senhor se importando com um cachorro morto igual a mim? Talvez você nunca tenha dito isso sobre si mesmo, mas talvez algumas coisas muito dramáticas você já pensou sobre você. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho competência, eu não consigo, eu não vou chegar. A vitória é para os outros. Ainda mais nesse tempo que a gente celebra biografias tão famosas. A gente vê filmes de Gandhi, a gente vê filme do Mandela, a gente vê filme de pessoas tão ilustres no mundo, e a gente fala assim: mas eu não nasci para ser Mandela, no máximo mortadela. Então assim, a gente fica perdido no meio dessa situação, perplexo no meio dessa condição, e a gente vai se sentindo e vai se encavernando e vai deixando que as coisas nos humilhem e nos abaixem e nos rebaixem. E Satanás é mestre também em fazer isso, porque Satanás, quando ele vê que você embicou para baixo, ele começa a falar coisas, ele começa a dizer: é isso mesmo, você não vale nada, você é ruim, você não presta, não tem jeito para você, sua vida nunca vai dar certo. Quando ele vê que você embicou para o alto, ele: você é o cara, rapaz, você não está no lugar que deveria estar, você tem lugares mais importantes para estar. É só ele ver você embicar. Por isso o equilíbrio é tão importante. Por isso você não pode deixar se desequilibrar, porque há um ser maligno tentando destruir a sua vida, mas maior é o que está conosco. Amém? Por outro lado, nós temos Pedro. Jesus diz: olha, eu orei por vocês, Satanás pediu para se andar com a vida de vocês, tomem cuidado. Aí Pedrão já chega e diz: comigo não, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Olhar sobre si mesmo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: rapaz, você não está sabendo, hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Porque ele tinha um olhar de supervalorização sobre si mesmo. Ele se sentia mais importante do que ele era. Essas duas questões desequilibram a gente, tornam a gente vulnerável para ataques na nossa alma. E a gente vai se fragilizando na alma, que daqui a pouco a gente
Ai, essa pessoa, olha como é que ela está me prejudicando. Ou então a gente, olha como é que essa pessoa está aqui abaixo de mim. Como é que ela pode estar lá se ela está aqui tão baixo? Ela não tem as minhas competências. Esse desequilíbrio, está animado, deixa ele. Tá? Isso é glória de Deus, fica tranquilo. Entenda comigo, nós precisamos de equilíbrio. Diga comigo, eu preciso de um conceito equilibrado sobre mim mesmo. Eu preciso ser ajustado a esse conceito equilibrado para que eu viva tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não posso simplesmente me deixar levar. O contexto desse texto é importante dizer que Paulo vai dizer assim a partir do versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Esse é o contexto dessa palavra, quando a gente está se entendendo como corpo de Cristo. As nossas várias facetas, as nossas várias possibilidades, tudo que a gente pode fazer, nós estamos intrinsecamente ligados uns nos outros. E qualquer desequilíbrio a partir disso, você vai sentir, eu não posso fazer nada, eu não sei fazer, eu não tenho capacidade. O diabo vai te empurrar mais para baixo. Se você sentir, olha como é que eu sou bom, não sou valorizado, não sou percebido, ele vai te empurrar mais para cima. Porque ele quer é destruir você. Então nós precisamos ter esse cuidado de ter essa visão, esse conceito sobre nós mesmos, absolutamente equilibrado com a realidade daquilo que Deus repartiu conosco. É a medida da fé que Deus repartiu. Não é nem que eu alcancei, é que Deus repartiu, Ele deu, para que eu viva de maneira equilibrada. E existem questões e vozes que vão tentar roubar isso de nós e tentar impedir que eu e você vivamos com esse equilíbrio na nossa vida. Isso pode partir de algumas premissas elementares da existência. Deixe-me recorrer a um outro texto da palavra de Deus, quando apresenta-nos Jesus sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Até então, até aquele momento, não havia nenhum milagre contado de Jesus. Ele não tinha feito nada. Nenhuma grande obra, nenhuma grande coisa maravilhosa, nada. Ele vai ali para cumprir toda a estrutura da lei, e ele se submete então, porque João diz, olha, eu não sou digno de desatar os seus chinelos, as suas sandálias, mas ele insiste para cumprir a lei, e ele então permanece ali, e ele é batizado por João. Assim que ele emerge da água, uma pomba vem na sua direção. O Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, vem na sua direção. E uma voz do céu diz o seguinte, lembrem-se, ele não tinha feito nada. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Deixe-me dizer o lugar do equilíbrio para a nossa vida. Nós somos filhos amados do Senhor, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que temos, não por aquilo que as pessoas dizem de nós, mas pelos olhos dele sob a nossa direção, na nossa direção, como ele nos percebe. E nós podemos equilibrar a nossa vida a partir disso. A sociedade vai impor para nós algumas avaliações. E ela vai dizer para nós o seguinte, você é o que você faz. E muitos de nós assumimos isso. Eu sou o que eu estou fazendo. Então eu sou percebido pela minha competência. Outras vozes vão dizer, você é o que você tem. Então quanto mais você conseguir acumular, mais você vai ser percebido na sociedade. Outras vozes vão dizer, você é o que as pessoas dizem de você. E você vai então nortear a sua vida, não por uma avaliação moderada, equilibrada,
mas porque você vai ficar esperando o feedback das pessoas o resto da sua vida. Você não consegue dar um passo para a direita, nem um passo para a esquerda, sem aguardar um feedback de alguém que vai ser favorável, vai te falar, olha, você é tão bom, você é tão bacana, você é tão genial. Aí você fala, ai, graças a Deus, é assim que eles me veem. E nós nos frustramos e nos deixamos frustrar pelos olhos das pessoas que nos cercam, quando elas dizem que nós somos o que fazemos, o que temos e o que eles dizem de nós. Eu preciso construir esse olhar equilibrado sobre mim mesmo, a partir do olhar de Deus sobre a minha vida. E sabe o que Deus vê quando olha para você? Você é um filho amado dele. Você é alguém que ele ama a ponto de dar seu filho por sua vida. Você não pode fazer nada mais, nada além, para que ele te ame mais, como cantamos aqui a canção da graça, e nem fazer nada tão terrível que ele deixe de te amar. Ninguém será deixado por Deus, Deus não deixará de amar ninguém por coisas que a gente faz ou deixa de fazer. Nós somos aquilo que os olhos de Deus dizem a nosso respeito. Eu queria que você levasse para essa semana, no meio talvez de dificuldades, essa questão tão importante de ter um conceito equilibrado sobre você mesmo, mas que nasce de uma convicção. Diga comigo, eu não sou o que eu faço. Porque se eu parar de fazer, eu deixo de ser, então. Sabe por que há tantas frustrações no final da vida de muita gente? É porque elas só se enquadram naquilo que elas fazem, elas só se realizam naquilo que elas fazem. Quando elas deixam de fazer, elas perdem o sentido. Mas eu não sou, diga comigo, eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu tenho. Quantos aqui já assistiram pessoas perdendo tanta coisa na vida? E se ela norteia a sua história a partir disso, quando ela perde, toda a sua história se desmorona. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu tenho. E por último, eu não sou o que dizem a meu respeito. Você pode dizer isso? Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu tenho. Eu não sou o que dizem a meu respeito. Quem eu sou então? Eu sou um filho amado do Senhor. É isso que os olhos de Deus revelam sobre a nossa vida. E nós precisamos então decidir quem norteará a minha vida, minha percepção sobre mim mesmo ou os olhos do Senhor sobre a minha vida. Você vai escolher uma maneira de caminhar a sua trajetória. Você vai escolher como vai caminhar a sua trajetória. Você, a hora que se perceber desequilibrando-se para mais, para uma soberba, você vai permitir que o Espírito Santo te enquadre. E muitas vezes você vai se sentir quase quebrando, mas agradeça a Deus pela quebradura produzida pelo Espírito Santo na sua vida, para que a soberba não se assenhorie do seu coração. Outras vezes, essa sensação de uma estima muito baixa, de uma questão de você se sentir muito para baixo, o Espírito Santo vai falar, não, meu filho, você não é essa desgraça, não, você é meu filho amado, querido, desejado, esperado, eu tenho um propósito lindo para a sua vida, eu tenho um propósito eterno para a sua vida. Você pode crer nisso? Então eu queria que você levasse para essa sua semana esta questão do apóstolo Paulo como um conselho prático. Não tenha um conceito desequilibrado sobre si mesmo. Tem um conceito equilibrado, não que nasça a partir do que eu faço, do que eu tenho, do que dizem de mim, mas que nasce exatamente dos olhos de Deus sobre a minha vida. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Quantos podem dizer graças a Deus por essa palavra? Leva isso para a sua casa essa semana, pense nisso, mergulhe nisso profundamente. Ouça essa palavra ao seu coração, reaja contra essa tentativa satânica de te desequilibrar, de tentar dizer, não é bem assim, porque foi assim que ele seduziu Eva. Ele pergunta, o que está dito? Está dito para não comer. Não, não é bem isso, vocês não vão morrer não, vocês vão saber mais, vocês vão ser como ele, como serão como Deus. Satanás, ele sabe como tentar nas nossas fragilidades.
Então, firme-se no equilíbrio oferecido pela palavra de Deus, num testemunho ajustado de um conceito firme sobre quem é você. Muitas vezes, meus irmãos, nessa fragilidade da nossa identidade, é que nós somos, de maneira tão terrível, atacados e destruídos. Ninguém tenha um conceito maior do que se deve ter. Antes, cada um de nós tem um conceito equilibrado sobre si mesmo. Que Deus nos guarde e que a palavra de Deus encontre no nosso coração. E a gente possa ir para casa e refletir essa semana e saber, Senhor, guarda a minha vida. Eu não quero, de maneira nenhuma, viver aquém ou além do equilíbrio do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus.